Primeiro, sexta-feira, é isso. O fato é esse. Gerson Camarote e Ana Flor, bem-vindos aqui pela presença, obrigado sempre, bom começo de semana, bom fim de tarde. Ana, você que está aí também acompanhando de perto, Camarote conversando muito com empresários, né, com o pessoal dentro do governo, traz aqui, por favor, o que é que existe no horizonte, no front, como ponta de esperança ainda, se é que existe algo que possa ser feito para reverter isso a curto prazo. Trali, bom fim de tarde para você, Camarote, todo mundo que está ao vivo com a gente. Bom, o que a gente está vendo nesse início de semana, quer dizer, uma semana decisiva, porque na sexta-feira, em tese, inicia esse tarifaço, é uma tentativa até desesperada, a gente pode falar, do empresariado de tentar evitar que essas tarifas de 50% passem a vigorar, ou pelo menos que se jogue mais para frente. Então a gente está vendo empresários nos Estados Unidos, comitiva de senadores, e eu apurei hoje, Trali, que um grupo de empresários e outros setores da sociedade estão pedindo ao Palácio do Planalto que Alckmin vá aos Estados Unidos numa demonstração de vontade de negociar. Ele, vice-presidente, tem status da importância de um vice-presidente, poderia levar outros ministros, ouvi um empresário citando até mesmo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que poderia acompanhar, enfim, que seria algo oficial do Brasil e poderia trazer algum resultado. Então esse tem sido um pedido que chega ao governo neste momento. O que eu ouço dentro do governo? Que há um temor, isso nos bastidores, de que uma comitiva vá e não seja recebida. Quem está agora nos Estados Unidos é o nosso chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que também não tem garantia de ser recebido pelo governo dos Estados Unidos. Ele está lá para compromissos na ONU, em Nova York, e poderia ir a Washington se tivesse alguma resposta. O que eu ouvi de empresários é, olha, o período de esperar pela diplomacia passou, agora é preciso uma negociação mais forte, mais intensa por parte do governo e sem pensar em ideologias. O Planalto está resistindo ainda e um dos temores é esse, de que não exista uma receptividade em conversar presencialmente dos contrapartes, por exemplo. Alckmin tem falado com o secretário do Comércio, Howard Lutnick, mas poderia, inclusive, buscar o vice-presidente, ele tem status para isso, para buscar a própria Casa Branca. Mas também o que existe neste momento é uma visão dos empresários de que o governo está também ganhando com essa briga, né, que a gente pode falar, e politicamente, já que os Estados Unidos, colocando o Brasil na mira dessas tarifas, de certa maneira une o país. O pedido é que o governo se engaje ainda mais fortemente nessas negociações. A gente vai ter que ver o que acontece. Esses próximos dias vão ser muito intensos, Trali, porque as negociações lá, não só de parlamentares, mas os próprios empresários, estão aquecendo muito, inclusive com a argumentação de que para alguns setores a perda será de empregos nos Estados Unidos. Interessante, Ana, esse bastidor que você traz em relação à cobrança de setores do empresariado para o governo se engajar mais. Camarote, tem uma corrente de analistas políticos, eu estava vendo muito isso esse fim de semana, que vai exatamente nesse sentido, de que o presidente Lula já deveria ter pegado o telefone, né, e feito uma ligação para o Trump, assim como a Cláudia Sheinbaum fez no México, o Xi Jinping fez na China, exatamente para abrir um canal direto de conversa já e tentar reverter isso. Mesmo que o telefonema dê em nada, ou seja, mesmo que o Trump não atenda do outro lado, pelo menos o presidente do Brasil, na visão, né, desses analistas, estaria demonstrando que, estou tentando de tudo, inclusive estou ligando para ele. A tua avaliação é de que isso teria força para o país num momento como esse? Olá, Trali, boa tarde, boa noite a você, a Ana, você assinante. Trali, vamos lá.
Hoje teve, inclusive, essa pressão feita publicamente pelos senadores que estão lá nos Estados Unidos, senadores brasileiros, são 8 senadores, e eles sugerem isso para que o presidente Lula também faça esse gesto. Para desobstruir, você tem, de fato, nunca teve um movimento de aproximação maior do presidente Lula com a gestão Trump, nem do Trump com a gestão Lula. Sendo que agora você tem, de fato, um impasse estabelecido. Eu vejo, primeiro, aqui, um pessimismo dentro do governo brasileiro e dentro do empresariado em relação a esse dia primeiro. Então, a percepção é que todas essas... A gente viu agora o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin falando, né, de diálogo, que está tentando, que estava falando já com o secretário de Comércio, já faz tempo, dos Estados Unidos, sendo que não andou. Não andou por quê? Porque a percepção dentro do governo brasileiro é que tudo para quando chega junto à Casa Branca. E para por quê? Porque não há, de fato, uma questão econômica maior a ser debatido, e sim uma questão política, porque o debate econômico está sendo colocado por parte do Brasil. Agora, é fato que uma fala do presidente Lula, uma ligação, isso ajuda principalmente ao Lula internamente. É verdade que ele tem capitalizado, mas até quando um discurso de, eu diria, mais bélico em relação ao Trump, de reação, é lógico que o Brasil está unido em relação à tentativa de interferência no Poder Judiciário, uma retaliação política, uma sanção política ao Brasil como um todo, prejudicando o agronegócio, empresas, grandes exportadores brasileiros, mas também tem essa questão de calibrar o discurso do presidente Lula. E hoje ele deu uma recalibrada no discurso dele. Ao invés de estar chamando o Trump de imperador do mundo, querendo ser o imperador do mundo, hoje não, ele chama o Trump para o diálogo, reconhecendo, pedindo uma reflexão sobre o Brasil por parte do Trump. Ou seja, ele volta, pelo menos, um tom em relação ao que ele estava fazendo até então. Porque, num primeiro momento, você tinha até uma capitalização política do presidente Lula em relação justamente à família Bolsonaro, já que essas sanções, que na prática elas são sanções americanas, o tarifaço é uma espécie de sanção americana, porque tem um viés político nesse tarifaço para 50%, olha a magnitude disso. E, diante disso, o presidente Lula ele estava fazendo um movimento, porque isso aí estava caindo na conta da família Bolsonaro como um todo. Agora, você vê ali um apelo geral, e a Ana Flor coloca muito bem, do próprio empresariado para uma ação mais efetiva do país, para demonstrar ainda mais a capacidade de diálogo. Nosso chanceler, por exemplo, já está lá. Eu diria que à espera, está dizendo que não está à espera, que foi lá para a ONU, mas é um gesto também. A questão é, vai ser chamado? Essa é a questão. Muito bem, eu já volto com vocês, porque a gente ainda vai falar muito disso hoje aqui, exatamente por tudo que está acontecendo também nos Estados Unidos. Nossos correspondentes mobilizados, nós vamos trazendo as informações lá e daqui, e vocês juntos aqui vão analisando, vão tecendo aí os comentários necessários. Vamos então para um rápido intervalo, e na sequência